de drogas. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela foi a favor de descriminalizar o uso pessoal da maconha. Considerou que o artigo é inconstitucional e que cabem penas somente administrativas. E com base em números apresentados ao longo do julgamento, afirmou que a lei tem que prever tratamento igualitário para todos. Aquele menino, ou aquele rapaz, ou aquela pessoa que fosse pega numa determinada localidade, com determinadas características pessoais, era considerado traficante com uma quantidade muito menor de droga do que outro. Em outra situação, em outro local, com outras características pessoais, passava a ser considerado apenas usuário. Não tenho dúvidas que essa ausência de critérios leva a uma situação de indefinição que rompe princípios constitucionais da igualdade, da segurança pessoal, da ausência de uma norma penal definidora e, portanto, aplicada segundo o arbítrio daquele que a aplica, seja policial, seja membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Na conclusão da sessão, o presidente Luiz Roberto Barroso afirmou que a Corte considera o consumo de drogas um ato ilícito e que criminalizar não é a melhor maneira de lidar com um problema de saúde pública. Gostaria de deixar claro nessa proclamação provisória que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é evitar o consumo, combater o tráfico e tratar os dependentes. Portanto, em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário, nós estamos apenas aqui deliberando a melhor forma de enfrentar essa epidemia que existe no Brasil e que as estratégias que temos adotado não estão funcionando, porque o consumo só faz aumentar e o poder do tráfico também. O julgamento volta amanhã para fechar algumas definições, entre elas, como diferenciar o usuário do traficante. A maioria dos ministros declarou ser a favor de fixar uma quantidade para uso pessoal, até a palavra final do Executivo ou do Congresso. É final de tarde no centro de São Paulo. Pelo chão dá para encontrar o que sobrou da nova droga que assombra a maior cidade da América do Sul. São bitucas de K9, uma droga sintética feita por traficantes em laboratório. Nas ruas, flagrantes de usuários em estado de zumbis. A impressão é que o cérebro parou e deixou o corpo sem controle. Só neste ano, 102 pessoas foram atendidas por casos suspeitos de intoxicação por canabidiol sintético. Ainda não há estudos científicos publicados detalhando as consequências do uso a longo prazo. Visitamos esse laboratório em uma universidade de São Paulo para entender o poder viciante dessa substância. Ela tem sido batizada de canabidiol sintético porque ativa as mesmas regiões do cérebro do que o THC, principal componente da maconha. Esse grupo de substâncias sintéticas, como o K9, ele está nesse grupo de perturbadoras. Então, o efeito alucinógeno é muito rápido, ele tem uma mescla de efeitos estimulantes e depressores em um tempo muito curto, que traz essa perturbação que essa pessoa tem. É um efeito psicodélico mesmo, né? Uma mistura em alucinação, a pessoa vai ver muitas luzes, muita cor, fica com uma hipersensibilidade e dá esses efeitos aí de a pessoa nem falar, né, o que vai dizer, não sabe o que vai dizer, não sabe como vai agir, muitas vezes fica com aquele aspecto, né, de um zumbi, os olhos parados. O medo é que uma nova epidemia se instale no Brasil por causa das drogas sintéticas. Segundo a polícia, a fórmula surgiu nos presídios, comandados pelo primeiro comando da capital, o PCC. Agora, a K9 tem se espalhado pelas ruas porque o preço é muito barato. Uma ampola custa menos de R$13, o que faz o consumo ficar viável para quem mora nas ruas. Semanalmente, operações prendem traficantes e descobrem laboratórios onde a K9 é fabricada. Em razão do surgimento, da difusão das drogas K, a gente começou a atacar as casas-bombas, e não só os grandes traficantes, as grandes quantidades de droga que chegam em São Paulo. A gente está encontrando as drogas K em toda a periferia e Grande São Paulo e na Grande São Paulo também. A K9 já se espalhou pela Cracolândia, bairro da droga aqui de São Paulo, que mostramos na Voz da América. E trouxe medo para os moradores do centro,
que tem enfrentado roubos e insegurança. A gente está nesse momento na região da Sé, no centro de São Paulo. Dias atrás, essa praça estava lotada de usuários de K9 e de outras drogas. Mas agora a Prefeitura de São Paulo tenta evitar que a tradicional Cracolândia se espalhe ainda mais pelo centro da capital e instalou esses gradis aqui para expulsar os usuários e evitar que eles durmam nessa região. Para especialistas em segurança, essas operações são repetições de estratégias que não deram certo nos últimos anos. Retirar os usuários do centro é transferir o problema para outras partes da cidade. Não tem nenhuma fórmula mágica, vai ser uma coisa que você vai ter que trabalhar durante muito tempo. Onde está o usuário, está o fornecedor. O usuário não vai para um lugar onde ele tenha que caminhar quilômetros para conseguir o crack. Como você vai fazer isso? Vai fazer isso em todo lugar? Não tem gente para isso. Trabalhar assim é enxugar gelo. Você vai ter que trabalhar no largo prazo. Enquanto isso, os usuários de K9 agonizam. Na Igreja da Sé... Eu tenho, irmão. Eu tenho a fórmula de livrar o meu irmão do vício, de livrar o meu irmão da mão do devorador, fazer ele largar as drogas, fazer ele largar o vício. Eu tenho. E vou colocar em prática, assim que o Senhor me mandar. Tudo tem que ser por Ele, meus irmãos. Eu não faço nada se Deus não me mandar. Agora, se Deus me mandar, tenho pena dos meus irmãos traficantes, meu irmão. Tu vai vender droga pra quem, irmão? Vai vender droga pra quem, meu irmão traficante? Não vai vender mais droga pra ninguém, irmão. Que Deus vai tirar o vício dos caras tudinho. Vai tirar os vícios dos irmãos tudinho. Vai fazer deles uma nova criatura. Vai repreender o diabo, vai repreender o devorador, vai repreender qualquer merda de demônio que tiver no corpo do meu irmão. Aí vocês não vão poder fazer nada, meus irmãos. Eu sei que todo mundo vive a sua vida, faz o que quer, o que bem quer. Só que com Deus, irmão, com Deus não tem duas vezes não, é só uma vez, irmão. E que Deus disser, tá dito, irmão. Deus é justo, ninguém pode com Deus, irmão, ninguém. Tu não pode bater de frente com Deus, irmão, não tem como. Não tem como, tu tem que obedecer. Ou tu obedece, ou então tu morre. O devorador tá aí, irmão. O devorador tá aí, pra quem for desobediente.